Então vamos retornar então, né, ao nosso curso Direito, Valor da Vida, Sociedade de Riscos. Tivemos um intervalozinho aí semana passada, não foi possível dar o curso, mas estamos de volta aqui para nosso quarto encontro, né? Nosso quarto encontro. Espero que vocês estejam gostando aí da evolução da coisa, mas eu acho que não teremos mais interrupções, espero que não. Então, toda quinta-feira, nesse horário, nas próximas quintas-feiras, voltaremos aqui até completarmos os 10 encontros, como prometido. Bom, hoje, então, não sei se vocês estão acompanhando, mas os jornais estão aí o tempo todo falando praticamente de um assunto que é CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia. Eu sou consultor do Senado, né? Então já atuei em várias CPIs e estou atuando nesta também, essa CPI da pandemia. Estou lá assessorando alguns senadores. E vocês estão vendo aí, já tivemos depoimentos importantes nessa semana e na última semana, e vamos aproveitar o tema Covid-19, pandemia, e vamos aplicar um pouquinho do que a gente viu nos encontros anteriores, análise de custo-benefício, valor da vida. Vamos aplicar isso à pandemia, né? Como isso pode orientar os agentes públicos? Como essa técnica pode ajudar juízes, políticos, né, governadores, prefeitos a tomarem decisões, né? Então vamos ver aqui algumas ideias, né, inspiradas aí pela CPI. Como podemos aplicar isso? Então, nós vimos nos encontros anteriores como a análise de custo-benefício é importante, uma análise clara, transparente, matemática, objetiva, né, que informa de modo bem direto, qualifica de forma bem direta um cenário e ajuda na tomada de decisão. Eu acho um método muito mais adequado do que o método da proporcionalidade, muito usado aí pelo nosso STF, já falamos disso aqui, né? Eu acho que é um método que oferece mais segurança jurídica e exige mais justificação, poder de justificação do agente público que o está usando, né? Dá mais transparência para o cidadão, né? E fica mais difícil você esconder argumentações, né? Você, assim, uma das coisas que eu falei é que pode um método que aponta para talvez uma redução da corrupção, né? Os grupos que vão lutando aí pela escassez, pelo orçamento limitado, né? Grupos de poder que brigam pelo orçamento público na hora de apresentar propostas de lei, políticas públicas, ou juízes na hora de apresentar uma sentença, uma liminar, tem que justificar, né, se usar esse método. Análise de custo-benefício, quer dizer, os benefícios têm que ser maiores que os custos, gerar saldo líquido, e quando há saldo líquido, que a gente aprendeu nas aulas, nos encontros anteriores, saldo líquido significa enriquecimento da sociedade. Teorema de Coase, vimos isso, né? O que se ganha deve valer mais do que o que se perde. Eficiência, falamos de Pareto, né, critério de melhora de Pareto. Então, são pontos importantes para uma análise de custo-benefício, ela ser bem empregada, gerando saldo positivo, né? Ela ajuda a enriquecer a sociedade e as gerações futuras agradecem. Então, vamos entrar aqui. Deixa eu já acionar aqui os slides. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Muito bem. Já vou começar aqui algo que já está aí foi citado aqui na CPI hoje. Vejam bem, vamos começar a esquentar os motores aqui e usar um pouquinho desse raciocínio. Vamos aplicar um pouquinho de análise de custo-benefício e o valor da vida nisso aqui. Vocês verem a utilidade dessa metodologia para orientar agentes públicos a tomar decisões num momento crítico como essa pandemia, que sublinha esse momento de
esse momento de risco, né? Essa ideia de sociedade de risco, né? Hoje, todos nós, cidadãos brasileiros, estamos submetidos a esse risco de pegar esse maldito vírus, né? Há um risco de pegá-lo, há um risco de termos complicações e um risco de morte. Tudo traduzido em números matemáticos, né? O risco é sempre calculável, né? Então, e temos como parâmetro para avaliar o custo de políticas que são tomadas aí para combater esse vírus, temos aí o valor da vida que nos ajuda a oferecer um parâmetro. Passa no teste de custo-benefício, né? Então, monetizar custos de um lado, monetizar benefício de outro, quer dizer, benefício aqui seria o quê? Vidas salvas. Vidas salvas. Vamos monetizar vidas salvas. Fundamental para a gente avaliar até o que a CPI está fazendo, né? Muito bem. Vejam só essa frase aqui, que eu peguei de um pesquisador da FGV. Se o governo federal tivesse aceitado as ofertas de 70 milhões de doses de vacina da Pfizer e de 100 milhões de doses da Coronavac no segundo semestre de 2020, a aplicação de 2 milhões de doses por dia a partir de janeiro teria poupado 110 mil vidas até o final de 2021. Aqui o pesquisador considera que o Brasil tem uma estrutura, uma potencialidade de vacinação de 2 milhões, de oferecer 2 milhões de doses por dia. Nós temos uma estrutura de posto de saúde, de distribuição, que permitiria abarcar isso aqui, 2 milhões de doses por dia. Então, o que é que está por trás disso? Não sei se vocês acompanharam a CPI hoje, né? Tivemos ali o representante da Pfizer dizendo que ofereceu em agosto do ano passado 70 milhões, um contrato de 70 milhões de doses para o governo brasileiro. Começaria a oferecer a vacina em dezembro, com 1,5 milhão de doses, e no primeiro trimestre deste ano, 2021, mais 3 milhões de doses, etc. Tinha algumas outras propostas, mas houve complicações na negociação. Quem acompanhou a CPI viu, e esse contrato não foi fechado, só foi fechado agora recentemente, em março deste ano. Ou seja, se tivesse sido fechado lá atrás, nós já poderíamos ter iniciado a vacinação em dezembro de 2020, mas só começamos a vacinação na segunda metade de janeiro no Brasil, né? Na segunda metade de janeiro de 2021. Se esse acordo com a Pfizer tivesse acontecido já antes, né, já teríamos começado esse processo de vacinação já em dezembro, né? Já teríamos muito mais vacinas já nesse início de 2021, junto com a Coronavac, junto com a AstraZeneca, etc., né, que foram as duas vacinas principais, né, com as quais o PNI começou a ser executado. Enfim, e segundo o pesquisador da FGV aqui, teria salvo aí alguns milhares de vidas. Como é que a gente mensura isso, né? Vamos entrar mais um pouco a fundo nessa questão. Tem um estudo, uma pesquisa de brasileiros, a Macuia e outros pesquisadores, são vários pesquisadores, que fizeram um estudo. Se tivéssemos um cenário de uma oferta de vacinas, né, um cenário sem escassez de vacinas, uma oferta sem limite de vacina, como é esse cenário possível aí, se tivesse sido fechado esse acordo com a Pfizer, o acordo inicial com a Coronavac, etc. Nesse estudo, ele conclui o seguinte: 127 mil vidas teriam sido salvas no Brasil já no final de 2021. Né? Ou seja, o ritmo de vacinação faz diferença. Eles oferecem esse gráfico aqui no estudo. Vejam só, na linha vertical, o tempo para você alcançar a imunidade de rebanho via vacina, né? E na linha horizontal ali, a taxa de vacinação. Vocês vejam aí que o tempo, né, ele vai caindo na medida que o ritmo da vacinação avança. Ou seja, o ritmo de vacinação faz diferença. Quanto mais vacinas, mais pessoas podem procurar os postos de saúde, mais pessoas são vacinadas. Isso faz diferença, né? Ou seja, 127 mil vidas num cenário sem escassez de vacina. Nós vivemos hoje um cenário de escassez de vacina, né?
vários estados estão oferecendo a vacina e, de repente, a oferta cessa. Interrompe uma semana, interrompe alguns dias, e depois vem um novo lote e a vacinação é retomada. Vocês estão vendo isso, né? Onde vocês moram, isso tem acontecido, é um cenário de escassez, né? Então, esse cálculo aqui feito por esses pesquisadores brasileiros considera um cenário de não escassez. Então, 127 mil vidas salvas, o que é isso? Né? Vocês estão vendo, se alguém está acompanhando a CPI, não precisa acompanhar a CPI, ler o jornal, comentário com amigos, comentários com familiares. Aquela tendência de, não, poxa, a vida não tem valor infinito. Mas podemos mensurar isso aqui, né? Atribuindo um valor à vida, porque nós não podemos considerar, já falamos sobre isso, nós não podemos considerar a vida como de valor infinito, porque o orçamento público ele é limitado, né? Então, essas políticas públicas que salvam vidas, né? Elas custam, né? Custam um dinheiro, e o dinheiro é limitado, o dinheiro é escasso. Então, se você fosse considerar a vida como de valor infinito, você teria que considerar também uma oferta infinita. E não é, né? A gente não é nós não somos um país infinitamente rico, né? Nós temos, o orçamento é fixo, tem limites. Ou seja, monetizar a vida é importante. E usando o VSL, o valor estatístico de uma vida, já falamos do cálculo, como se faz o cálculo no último encontro. Então, 127 mil vidas, com base no valor do VSL, hoje encontrado por aquele estudo do Almeida Oliveira no Brasil, é de 3,9 milhões o custo estatístico de uma vida no Brasil, 3,9 milhões, né, a preço aí de 2020. Então, multiplicando esse valor 127 mil por 3,9 milhões, temos aí 127 mil vidas salvas. Isso geraria, né, se tivessem sido salvas, 495 bilhões de reais. 495 bilhões de reais. Ou seja, podemos contrastar isso ao custo de uma política de vacinação. Ou seja, essa proposta da Pfizer inicial de oferecer 70 milhões de doses para o Brasil em agosto do ano passado, eles cobravam que é $10 a dose, né? Então o Estado brasileiro tem que mensurar isso, colocar no papel, por $10 a dose. E a questão das indenizações por causa dos efeitos colaterais da vacina. Isso foi um ponto aí argumentado na CPI. Um dos entraves para o governo brasileiro fechar o acordo com a Pfizer foi essa cláusula do contrato, né? A cláusula dizia que o Estado brasileiro deveria internalizar o risco, assumir o risco para efeitos colaterais da vacina. A empresa não se responsabiliza, né? É um contrato de adesão, né? Quem estava comprando vacina da Pfizer assinou esse contrato. Então, é uma cláusula de adesão. A empresa simplesmente fala, ó, eu vendo para você, mas você, governo brasileiro, você vai internalizar o risco. Eu não posso ser responsabilizado. Eu, empresa, não, né? Então, o governo não ficou muito à vontade com essa cláusula. Não havia respaldo jurídico no Brasil para aceitar uma cláusula como essa. Isso meio que atrapalhou um pouco as negociações, mas foi editada uma lei recente que autorizou esse tipo de transferência de risco. Temos aqui um exemplo claro de transferência de risco. Então, preço de indenizações, eventuais indenizações, caso haja efeitos colaterais da vacina, a compra das vacinas, $10 a dose, tudo isso tem que ser contrastado, se é custo, com o quê? Com o benefício que a vacina vai trazer para a sociedade. Temos aqui, então, o VSL, empregar o VSL ajuda você a encontrar um valor e fazer um teste de custo-benefício, né? O benefício está acima do custo. Isso é fundamental para analisarmos qualquer impacto regulatório, né? Então, a legislação hoje, como já vimos, dá respaldo para isso. Temos o decreto 10.411, temos a lei de liberdade econômica, temos as alterações feitas na lei de introdução às normas do direito brasileiro. Esse consequencialismo, calcular a consequência prática da decisão, né? Tudo isso
essas alterações, todas essas normas, elas convidam a isso, né? Então, podemos então calcular, né? Temos o benefício e temos o custo. Aí fica a pergunta, essa transferência de risco ao Estado é eficiente? Já falamos de eficiência muito aqui, ou seja, ela passa num teste custo-benefício? Valeria a pena o Estado assumir um contrato como esse? Liberar a empresa de responsabilidade civil em caso de efeitos colaterais da vacina e os entes federados, os estados, União, estados e municípios assumirem um risco? A resposta é sim, né? Vejam esses valores aí. Nunca chegaria a 495 bilhões o benefício, né? É muito alto, né? A discrepância, né? Custo-benefício. Então, sim, né? Valeria a pena a transferência de risco. Quer dizer, a análise custo-benefício ela já dá uma informação muito clara, né? A lei que permitiu o acordo com a Pfizer foi essa 14.125. Então, quando essa lei foi editada, agora em março, salvo engano, março desse ano, então logo depois o acordo com a Pfizer foi fechado pelo governo brasileiro. Vejam só que interessante o que prevê essa lei, né, no artigo 1º. Aqui estamos falando então de transferência de risco. Vejam como isso é importante. Enquanto perdurar a emergência em saúde pública, né, declarada em decorrência da infecção pelo novo coronavírus, ficam a União, os estados, DF, os municípios autorizados a adquirir vacinas e a assumir os riscos referentes à responsabilidade civil, né, nos termos do instrumento de aquisição ou fornecimento de vacina celebrado, em relação a eventos adversos pós-vacinação, né, os efeitos colaterais da vacina. Né? Então, essa lei, editada aí 14.125, cobre essa cláusula exigida pela empresa Pfizer. Isso não é novidade no nosso direito brasileiro, isso já foi feito na época da Copa do Mundo, não sei se vocês lembram, a Lei 12.663 de 2012, uma lei feita para a Copa do Mundo, previa algo semelhante, né? No artigo 23, a União assumirá os efeitos da responsabilidade civil perante a FIFA, seus representantes legais, empregados, consultores por todo e qualquer dano resultante ou que tenha surgido em função de qualquer incidente ou acidente de segurança relacionado aos eventos. Ou seja, a FIFA também estava transferindo para o Estado o risco, né, na Copa do Mundo. Mesma coisa, mesma lógica, é o que a Pfizer estava exigindo do governo brasileiro, transferência do risco. Né? Mas como vimos, o benefício gerado vale a pena, né? 127 mil vidas salvas, esperadas, né? Fazendo um cenário, olhando para trás, seriam 127 mil vidas salvas, potenciais, né? Isso falando vidas, falando do valor estatístico de uma vida, né? Vidas projetadas. Né? Então, passa no teste de custo-benefício, vale a pena a transferência de risco. E o STF já declarou que essa lei aí da Copa do Mundo é constitucional. Né? Se vocês lembram bem, lá na nossa Constituição, no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que fala da responsabilidade civil do Estado, a responsabilidade civil do Estado perante terceiros, ela é objetiva, vocês sabem disso, mas o Estado pode entrar com uma ação regressiva, né, contra quem causou o risco, quem gerou o risco em caso de dolo ou culpa, né? É o que está na Constituição. Claro que nessa cláusula da Pfizer, nessa cláusula da FIFA, isso não seria possível, né? Não pode entrar com ação regressiva contra mim. Eu estou transferindo para você, Estado, o risco. Então, o que o STF decidiu? A disposição nesse artigo 37, parágrafo 6 da Constituição, não esgota a matéria relacionada à responsabilidade civil imputável à administração pública. Não esgota. Pois, em situações especiais de grave risco para a população ou de relevante interesse público, pode o Estado ampliar a respectiva responsabilidade por danos decorrentes de sua ação ou omissão, para além das balizas do supramencionado dispositivo constitucional, inclusive por lei ordinária, como foi feito, né? Dividindo os ônus decorrentes dessa extensão
com toda a sociedade. Ou seja, transferir o risco para os estados é transferir, obviamente, para a sociedade, né? É socializar o risco, né? Então é isso, foi feito aqui a ADI 4976. Ou seja, se a lei da FIFA teve respaldo constitucional pelo STF, essa nova lei também vai ter, né? É a mesma lógica. Muito bem. Temos outra pesquisa, mais específica, que também lança luzes sobre esse problema, né? E ela foca essa questão da Pfizer especificamente, essas 70 milhões de doses que foram desperdiçadas aí nessa negociação no segundo semestre do ano passado, né? Vejam só, nessa pesquisa são vários pesquisadores brasileiros, né? E eles fazem essa seguinte pergunta: qual o objetivo da pesquisa? É o que está aqui na tela, né? O objetivo era responder a essa pergunta. Vejam que interessante essa pergunta. Entre as pessoas que faleceram de Covid com 80 anos ou mais de idade, ou seja, foca o público idoso. O público idoso que faleceu com mais de 80 anos no mês de março de 2021 no Brasil. Quantas dessas pessoas poderiam estar vivas caso o Ministério da Saúde do Brasil tivesse adquirido, em agosto de 2020, as 70 milhões de doses da vacina Pfizer? Então, o que essa pesquisa concluiu? Eles observaram que uma quantidade estimada de 13.855 pessoas com 80 anos ou mais de idade, essas pessoas faleceram no Brasil no mês de março de 2021 em decorrência da infecção pelo coronavírus. Março agora, né? A imunização com as 2 doses da vacina Pfizer teria representado um percentual aproximado de imunização de 27,08%. Ou seja, tínhamos outras vacinas, né? Tínhamos a Coronavac, tínhamos a AstraZeneca, que tinha um grande número de pessoas que não estavam interessadas em tomar vacina. Então, muitas pessoas, vocês estão vendo nos jornais, muitas pessoas não estão indo se vacinar. E muitas estão perdendo a segunda dose. Então, fazendo esses descontos, né, as outras vacinas, as pessoas que não estão interessadas em se vacinar, então essa imunização pela Pfizer teria representado um percentual aproximado de imunização de 27% da população com idade igual ou superior a 80 anos, né, que estava sujeito, né, ao risco de falecer por Covid nesse período no Brasil. Ponto 3, o estudo considerou para a população com 80 anos ou mais de idade, imunizadas com as doses, né, as 2 doses, uma eficácia de 95%. É a eficácia da vacina, né, anunciada em uma eficácia de 95% para a prevenção do óbito. Então, esses dados são importantes, né? Então, olha só, então podemos fazer um cálculo, números, cálculo, matemática, tudo fica muito objetivo, muito claro. Ou seja, 13.855 pessoas morreram nessa idade, né? Pessoas idosas. Se multiplicarmos pelo percentual delas teria sido vacinadas, caso o acordo tivesse sido fechado, pelo percentual delas e pelo percentual de eficácia da vacina, 95%. Ou seja, 3.564 vidas teriam sido salvas. Ou seja, o não fechamento desse acordo custou o mês de março, né? Considerando que a vacinação teria começado lá para o final de dezembro, considerando aí tempo para as 2 doses, então os pesquisadores pegaram o mês de março, né? Essas pessoas que morreram no mês de março não teriam morrido, né? Então, 3.564 vidas teriam sido salvas. Qual é o valor disso? Vamos usar o VSL, valor da vida, valor estatístico de uma vida. Qual é o valor disso? 13 bilhões. Ou seja, a sociedade brasileira estaria disposta a pagar 13 bilhões para reduzir o risco de morte da população idosa pelo Covid, né? Ou seja, 13 bi significa perda de produto, né? Desperdício, ineficiência, segundo o critério de Pareto, né? Desperdício de recursos. Isso é empobrecimento da sociedade. Teorema de Coase.
Ou seja, 13 bi se torna uma referência de investimento para o Estado evitar essas 3.500 mortes no mês seguinte. Abril, por exemplo. É uma referência, olha, morreram tudo isso aqui. Se a gente tivesse investido um valor suficiente para evitar essas vidas, ou seja, um investimento aqui, usando isso como referência, né, poderia ter salvo essas vidas. Nós temos um valor, né, que pode servir como uma baliza para o Estado aplicar recursos, né? Fundamental isso aqui. E em um dos meus trabalhos lá na CPI, eu consiga ter esse espaço, é aplicar isso aqui, né? Isso aqui, deixa eu fechar esse... É um parâmetro matemático muito simples e básico e transparente, quem olha isso aqui entende, né? Vamos continuar? Isso aqui é um outro estudo do Viscose, ou seja, do que estamos falando aqui? Pandemia, como vocês estão vendo aí, com base nesses exemplos, temos custos e temos benefícios. Temos custos e temos benefícios. Ou seja, temos um trade-off, sempre vai acontecer um trade-off, né? Uma troca em relação a essas políticas que vinham sendo executadas durante a pandemia. E esse gráfico aqui especificamente, ele trata dessa relação entre liberdade pessoal, é um tema que está sempre aí nos jornais, nas conversas de bar das pessoas, e os custos para a saúde. Essas políticas de isolamento social, de restringir o comércio, bens essenciais, bens não essenciais, né? Home office, etc. Ou seja, vejam aqui esse gráfico, não é complicado não, sigam aqui o raciocínio. Usando essa curva aqui, nesse eixo aqui horizontal temos liberdade pessoal, e nesse eixo vertical aqui, o custo esperado à saúde, né, em decorrência da pandemia. Então temos aqui duas curvas de oferta, né? O que o Estado pode oferecer, o que a estrutura da sociedade pode oferecer para internalizar, para permitir uma combinação ótima entre liberdade e custo à saúde, né? Tem que ter uma combinação. Quanto de liberdade eu vou te oferecer? Quanto mais liberdade eu oferecer, maior pode ser o custo à saúde. Como é que eu reduzo o custo? Tirando liberdade, né? Temos as políticas de lockdown, isolamento, etc., né? Como temos visto aí, sofrido aí, no Brasil afora, né? No mundo afora, né? Então, antes da pandemia, no cenário pré-pandemia, né? Temos aqui, então, uma combinação, uma curva de possíveis combinações entre liberdade e danos à saúde. Essa curva aqui, XX. E com a pandemia ela sobe, né? Ela sobe. Ou seja, vamos procurar um equilíbrio, um ponto ótimo, já falamos disso, né? Um ponto ótimo de eficiência, segundo o critério de Pareto. Aqui nesse estudo do Viscose, ele encontra um ponto ótimo aqui no cenário pré-pandêmico, entre liberdade e custos à saúde, aqui nesse ponto A, né? Aqui na hora. Esse ponto A, as pessoas gozam de uma liberdade em tal padrão aqui, que vai gerar um custo de saúde pública aqui, o Azinho, nesse patamar aqui. Quando há o evento da pandemia, esse mesmo nível de liberdade vai gerar um custo à saúde muito mais alto. Pá, sobe lá para cima. O que era Azinho virou Czinho. Olha só o custo para o sistema de saúde que aumenta. Então, precisamos encontrar um novo ponto de equilíbrio em que reduzimos liberdade para reduzir custo ao sistema de saúde. Então, encontramos o equilíbrio aqui em Bzinho. Já não temos mais esse nível baixo no cenário pré-pandêmico e também não podemos deixar as pessoas simplesmente fazerem o que elas quiserem num cenário pandêmico. Então, restrições foram impostas à liberdade das pessoas e encontramos um ponto de equilíbrio aqui em Bzinho. Ou seja, é um trade-off.
né? Trocamos liberdade por menor risco de morte. É um trade-off. Então, temos essa balança de custos-benefícios na pandemia. E com isso em mente, eu vou trazer para vocês aqui um estudo muito interessante. Eu acho que o primeiro estudo que eu vi que traça uma relação de causalidade entre políticas de lockdown, né, e saúde pública, né? O Cristiano Oliveira, economista da Universidade do Rio Grande do Sul, né, ele fez um experimento bem interessante. Vejam só, acompanhem o raciocínio aqui comigo. É um experimento quase natural, porque foi baixado um decreto lá no Rio Grande do Sul, esse 55184, em que o governador dava liberdade para os municípios aplicarem medidas de restrição econômica conforme julgassem razoável ou não, conveniente ou não, segundo o critério de conveniência e oportunidade de cada prefeito, né? Ou seja, é um decreto, um fator exógeno, né, que vem de fora, e ele dá o poder discricionário para os prefeitos aplicarem medidas de lockdown ou não aplicarem. Muito bem, então isso oferece aí um experimento natural, né? Teremos então municípios, um grupo de controle, quem não aplicar, e os municípios de grupo de tratamentos que aplicarem medidas de lockdown, né? E como é que ele mensurou isso? Lá tem um sistema eletrônico no Rio Grande do Sul de arrecadação de impostos, né, das empresas. Então, você consegue mensurar a atividade econômica com base no pagamento de impostos, né? Ou seja, um nível baixo de arrecadação de impostos significa um nível baixo de atividade econômica. Então, temos um sistema eletrônico que é possível mensurar a atividade econômica, né? Esse choque de oferta e demanda. E, de outro lado, ele com os dados da saúde pública, ele pode acessar quantas pessoas foram infectadas pelo coronavírus, quantas morreram, e fazer a comparação. E o grau de isolamento foi medido com base nos números da empresa Inloco, né, que mensura o isolamento com base nos sinais do celular, né, das redes de celular, a circulação das pessoas, né. Então tudo isso é calculável. Ou seja, após 2 semanas seguintes ao decreto, 2 semanas é um período razoável para você medir o efeito de um decreto desse, né? Porque o decreto de lockdown demora um tempo para surtir efeito, né? Demora um tempo para surtir efeito. Tem um tempo de incubação do vírus, né? Etc. e tal. Então, 2 semanas é um tempo razoável para você medir o efeito de um lockdown. Então, o que ele concluiu ali, depois de 2 semanas, no agregado, né? Então, tivemos 791 milhões de reais foram perdidos em vendas para evitar 81 casos registrados e 3 mortes por Covid-19. Isso no agregado, no total, juntando aí todos os municípios do estado. Ou seja, 9,34 milhões para se evitar um novo caso e uma potencial hospitalização. O custo disso, conforme o pesquisador, 221 milhões para cada vida salva. Ou seja, estamos olhando perdas econômicas de um lado, com a redução da atividade econômica, e vidas salvas de outro lado, né? Então, o VSL nos permite monetizar e comparar os dois lados. O VSL no Brasil, né? Estamos trabalhando aqui, 3,93 milhões. O estudo mostra que o custo para salvar uma vida por meio desse isolamento social é cerca de 56 vezes o valor do VSL. 56 vezes o valor do VSL. Ou seja, se o custo de uma vida salva ele é maior do que o VSL, né? O que é que temos visto aqui no curso? Se o custo para salvar uma vida é maior do que o VSL, essa política não passa no teste de custo-benefício. O saldo é negativo, não é positivo. Aqui é 56 vezes o VSL. O que o Cristiano está falando aqui?
Essa política de lockdown no Rio Grande do Sul, ineficiente. Não é eficiente, não passa no teste custo-benefício. Não passa. E se não passa, significa o quê? A política empobreceu a sociedade rio-grandense. Empobreceu, termo de coach. Né? Então, isso é motivo para você responsabilizar agentes públicos. Responsabilizar agentes públicos. Vamos seguir adiante? Saindo um pouco dessa ideia de pandemia, vamos voltar lá daqui a pouco de novo. Temos aqui um exercício contrafactual do economista Daniel Cerqueira, do IPEA, muito interessante. Ele fez um cálculo. Imagine vocês se todos os indivíduos com 15 anos de idade ou mais tivessem ingressado no primeiro ano do ensino médio no Brasil. Na etiologia, na criminologia, é comum, né, que a carreira criminosa das pessoas se inicie na adolescência, né? Entre um pouquinho na vida adulta, depois ela cai, né? Então, tem um período aí de muita atividade criminosa no período da adolescência e no início ali da vida adulta jovem. Então, se você coloca crianças, adolescentes, se você tira adolescentes das ruas e coloca os adolescentes na escola, a criminalidade tende a cair, né? Então, imagine vocês uma política em que todos os adolescentes de 15 anos estivessem ocupados no primeiro ano do ensino médio. Então, o resultado desse exercício econométrico aqui, o número de vidas salvas seria de 22.442. Uma queda de 42% do número de homicídios no país. Ou seja, temos aqui, em azul aqui, o número de homens vítimas de homicídio. Isso cairia se ocupássemos esses adolescentes todos aí na escola, cairia para essa linha vermelha aqui, ó, nesse cenário contrafactual. Ou seja, teríamos evitado 22.442 mortes. Dá para quantificar? A gente joga o VSL, um ganho de 90 bilhões para a sociedade. Ou seja, esse valor pode ser confrontado aí com o custo de uma política pública que incentive escolarização, né? Lá no Senado Federal, eu, junto com outro colega, a gente apresentou para o senador José Serra um projeto de lei que incentiva a escolarização. Então, teve um contra-argumento dizendo que o custo seria muito alto de implantação do projeto, mas para convencer alguns políticos, usamos o VSL, o benefício, e o custo apontado era inferior a esses 90 bilhões, seria o ganho com essas vidas salvas, o que convenceu muitos parlamentares a apoiar a proposta, né? Então vocês veem que podemos usar, né, o VSL para esse tipo de negociação política, né? Apresentar propostas e aprovar propostas desse tipo. Muito bem, vamos voltar para a pandemia? Aqui tem outro estudo, do Braga Encontros 2021, agora que não vai usar o VSL, né? Nós vimos nas aulas anteriores, temos duas formas de calcular o valor da vida. O WTP, Willingness to Pay, que é o que gera o VSL, que falamos o tempo todo, uma disponibilidade a pagar, quando as pessoas estão dispostas a pagar para reduzir um risco de morte. E temos o HCA, que é o Human Capital Approach, o custo da morte, que calcula o valor da vida com base na produção perdida, né? A produção futura perdida com aquela morte. Uma das críticas que se faz ao VSL é que ele não capta a longo prazo. É uma crítica importante. O VSL realmente olha para curto prazo. Então, se você pergunta às pessoas quanto você está disposto a pagar para uma redução X, né, na sua probabilidade de morte, as pessoas tendem a olhar a sua vida hoje, quanto ganham hoje, a sua vida de lazer, os amigos, família. Dificilmente elas vão fazer um cálculo de futuro extenso, né?
Então, a gente chama de taxa de desconto, né? As pessoas valorizam mais o presente do que o futuro. Então, aqui, por exemplo, o VSL, ele vai captar aqui A. A aqui, vejam bem, o que eu estou falando aqui? A é consumo não monetário, ou seja, coisas que importam para a gente que não tem valor monetário especificamente. Né? O lazer, sair com amigos, né? Os prazeres da vida, né? Que nos são caros, né? De forma sentimental e material, e que nos pesaria perder, né? Eventual morte, né? Perder filho, perder esposa, marido, né? Então, é o que chamamos aqui de um consumo não monetário, né? O VSL capta isso. B aqui também, consumo monetário. E o Czinho, herança, né? Que deixamos para filhos ou, né, os herdeiros. Então, tudo isso entra no VSL. As pessoas pensam nisso, né? Quando dar um valor à vida. Mas dificilmente elas vão pensar em D, que é o retorno do capital investido, longo prazo, né? Então, aquilo que dá um retorno de longo prazo para você e para a sociedade, principalmente. Então, as pessoas poupam, as pessoas investem, a sociedade como um todo, ela ganha com aquilo. Né? Então, tem um ganho social aí que não é captado pelo VSL, por esse método WTP. Então, a taxa de desconto individual, né? As pessoas têm que descontar o futuro em relação ao presente, ela é diferente da taxa de desconto social. Né? Então, a sociedade, de uma forma agregada, tende a valorizar mais o futuro em relação ao presente. Então esses autores, por isso eles defendem não usar o WTP, o VSL, e defendem usar o HCA, Human Capital Approach, né? Falando dessas duas formas na aula anterior, foi? Então eles vão fazer um estudo agora, que eu vou mostrar para vocês, com base no HCA, o valor da vida, HCA, Human Capital Approach, que é o que nossos tribunais brasileiros usam para calcular indenizações por homicídio e lesão corporal. Falamos muito disso na aula anterior, né? Vejam que interessante aqui. O benefício esperado de produção na vida por vida salva. Então, esses autores, quanto vale cada vida com base intervalos, né, nessa faixa etária aqui, a idade. Vejam só, 18 a 24, o valor presente de produção durante a vida, né, quer dizer, as pessoas têm um valor presente de produção, potencial de produção, $1.700, 1984, aqui, para cada faixa etária temos aqui um valor esperado de produção no decorrer da vida, né? Claro que vai caindo, a pessoa vai ficando mais velha, né? E esse valor vai caindo, né? E esses autores confrontaram isso com as mortes de Covid lá nos Estados Unidos, vidas perdidas, né? Com base na porcentagem, calcularam aqui, com base em cada faixa etária dessas aí, cada intervalo de idade desses aí, o que é perdido de produção futura pela sociedade, o que é perdido. Então, chegaram a esse valor aqui, em médio, aqui, de $337 mil, né? O benefício esperado por cada vida salva, né? Então, isso aqui não é VSL, né? Esses números adquiridos via HSA tendem a ser bem menores do que o VSL, né? Então, temos o benefício, né? Produção perdida, né? No caso aqui, produção com vidas salvas, e o custo, né? O custo dessas políticas. O que eles estão analisando aqui? Essas políticas de lockdown, de isolamento social, nessa pesquisa, né? O ficar em casa, comércio voltado apenas para produtos essenciais, etc. Né? Então, essas políticas de lockdown são eficientes? Nós vimos lá no estudo do Oliveira que não são. Rio Grande do Sul, não são. A conclusão dele foi essa, e usou o VSL. Aqui foi usado o HCA. Então, do lado dos custos, o que eles vão olhar? Queda do PIB, né? Vai reduzir a atividade econômica, e os riscos associados à perda de renda das pessoas. Né? Vamos ter desemprego. Né? Se há desemprego, tem um dado interessante, nos Estados Unidos, a cada $100 milhões de perda de renda,
isso se traduz em uma vida perdida. Né? Interessante isso, né? Então, o lockdown, as políticas de lockdown, elas também geram mortes. Né? Salvam vidas, mas também geram mortes. Então, desemprego, um desempregado ele perde plano de saúde. Se ele perde plano de saúde, ele vai aumentar a pressão no SUS. Né? Então, vai aumentar a pressão sobre leitos de UTI, por exemplo. E o custo de oportunidade dele para se dedicar a atividades ilícitas cai, então aumenta a criminalidade, etc, etc. Crianças ficam desamparadas, etc, etc. Enfim, né? Não tem como pagar creche, pagar escola. Nós vimos ali no estudo do Cerqueira, crianças, adolescentes fora da escola, traduz o quê? Mais crimes, mais homicídios, etc e tal. Tudo isso gera mais mortes. Né? Então, políticas de lockdown, elas geram indiretamente mais mortes, mortes invisíveis, né? Que a gente vai sentir no longo prazo. Então, temos esses riscos associados à perda de renda. Né? Então, contrastando esses dois lados aqui, benefícios e custos, esses autores aí chegaram a esse balanço aqui, né? Usando, obviamente, estão tratando de um cenário de longo prazo, você precisa ter um cenário contrafactual, vamos usar aí um modelo epidemiológico. Então, aqui, então eles vão analisar as políticas de isolamento social no período de março a agosto nos Estados Unidos, no ano passado, e vão chegar a essas conclusões, né? Reduções na mortalidade, né? E usando sempre o HCA aqui para calcular, né, a produção devida. Né? E vão chegar a esses valores todos aqui: hospitalização, leitos de UTI, etc, etc, os custos com ventiladores mecânicos, etc e tal. Então, vão colocar tudo em valorizinhos, né? Usando o HCA, que permite você monetizar esses valores de vida aqui. Chegaram ao total de benefícios, né? E aqui o total de custos. E o saldo é positivo. Nesse estudo aqui, eles concluíram que o saldo é positivo. Então, olhando as políticas de lockdown dos Estados Unidos da América, esses autores concluíram que elas são eficientes. Elas passam uma análise de custo-benefício. Ou seja, elas contribuíram para enriquecer e não empobrecer a sociedade. Né? Então, valeu a pena. Que é uma conclusão diferente da que o Oliveira teve no Brasil, olhando o Rio Grande do Sul, como vimos ali para trás. Temos um outro estudo, a Sherbina, vale a pena vocês conhecerem, usando o VSL, não o HCA, o VSL. Ela se perguntou qual é a duração ótima de um lockdown. Fazendo análise de custo-benefício também, chegou à conclusão de até 4 semanas. O que ela fez? Ela usou um modelo epidemiológico, né? Um cenário contrafactual. Lembre-se sempre, cenário contrafactual, né? O que aconteceria, né, se a política não tivesse sido adotada? O que aconteceria se, né, cenário contrafactual, né? Então, projeção de infecções, custos associados. Esse é o passo 1. Passo 2, lockdown. Políticas de lockdown. Cálculo de quantas mortes poderiam ser prevenidas com base no histórico de políticas adotadas no país. Né? E daí chegar a um valor de duração ótima. Então, eles perceberam que o benefício marginal de lockdown ele vai caindo com o tempo. Né? Aquele gráfico que nós vimos lá nas primeiras aulas, né? Custo marginal, benefício marginal. O benefício marginal ele vai caindo com o tempo. Então, nesse estudo tem um dado interessante, que é um dia perdido de trabalho equivale a $520 de perda de produtividade. Interessante isso, né? Então, temos um custo econômico aí com os lockdowns. Então, nesse estudo, vocês encontram esse seguinte gráfico aí, o que é economizado com um lockdown, a política de lockdown. Vejam só que o benefício dele ele vai caindo com o tempo. Então, ela chegou, olha só, como a partir da 4ª semana, a coisa meio que estabiliza. Né? Então, ela conclui que uma política de lockdown, em média, ela é eficiente de 2 a 4 semanas. Olha como isso é rico para você orientar um governador, um prefeito, né? E um juiz, que precisa dar uma liminar ali, precisa avaliar a decisão feita por um agente público.
uma fonte fundamental, você veja, uma análise de custo-benefício que usa o VSL e oferece um norte para um agente público decidir sobre o quanto vai durar o lockdown. Vocês têm visto isso no Brasil? Olhem todos esses dados que vimos daqui para trás. Vocês têm visto isso no Brasil? Análise de impacto regulatório nesse nível, né? Decisões judiciais que apresentem dados assim. Essa é a riqueza da análise de custo-benefício. Essa é a riqueza de você usar esses valores da vida, valores monetizados para a vida. Aqui já estamos caminhando para o final. Então, uma provocação aqui, um exercício hipotético aqui, né? Para provocá-los um pouco. Imaginem vocês, um juiz com uma decisão liminar, tem que decidir sobre um lockdown mais rigoroso e um lockdown menos rigoroso, né? Vamos supor, né? Ou um agente público, né? Um político tem que tomar uma decisão, um juiz não liminar. Vamos supor que o juiz peça aí, receba o problema e peça para o governador, o prefeito, informações aí da sua análise de impacto regulatório. O senhor fez uma análise de impacto regulatório? Me manda os valores, por favor. Já pensou se ele não fez? Vamos supor que tenha feito, tenham sido oferecidos os 2 cenários, né, para um lockdown mais rigoroso e um lockdown menos rigoroso, nessa análise de impacto regulatório que orientou a decisão do prefeito, do governador, etc. Vamos supor que tenhamos aqui na mesa 2 cenários possíveis. O A, perda de 600 milhões de reais e perda de 200 vidas. Ou cenário B, perda de 900 milhões de reais e de 50 vidas. De 150 vidas. Caramba. O que escolher? A ou B? Como é que o juiz vai decidir? Ele vai usar o princípio da proporcionalidade? Não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, a pergunta básica, vocês olhando para esses números é, vejam lá, 600, 200, 900, 150. Qual é a pergunta básica? 50 vidas valem 300 milhões? É isso que vai resolver o problema aqui, né? Então, se usarmos o VSL de 3,93 milhões no Brasil, né? Já falamos dele, a resposta é não. 50 vidas não valem 300 milhões. Ou seja, a opção A vence. Ou seja, numa análise custo-benefício, simples, usando o VSL, a melhor decisão, aqui passa no teste do custo-benefício, a decisão eficiente, mais eficiente é a A. Pronto, simples. Né? Baliza a decisão do agente público, baliza a decisão do juiz, de forma direta, simples. Essa é a riqueza da análise de custo-benefício. E para a gente fechar aqui, eu trouxe aqui alguns dados, só de uma curiosidade para vocês, como o VSL ele varia no mundo. Ele é sensível à renda, já falamos disso, né? Países mais ricos tendem a ter VSLs, valor da vida mais altos, países mais pobres, valores mais baixos, né? Vejam aqui, nos Estados Unidos aqui, vejam aqui, VSL vira em torno de 11 milhões de dólares. Olha a diferença para o Brasil, 2,8 milhões de dólares. Diferença grande, né? No Reino Unido, 7,8. Então, ele é muito sensível à renda do país. Né? Itália, França. Ou seja, a pessoa, né, esses cidadãos desses países, a renda per capita é mais alta, obviamente a pessoa que tem mais dinheiro, ela tende a valorizar mais, está mais disposta a pagar para a redução de um risco de morte. Está mais disposta a pagar, tem mais dinheiro disponível. Né? Uma pessoa que tem menos dinheiro disponível, obviamente, vai valorar aquilo num patamar inferior. Né? Então, temos aqui, veja como varia, né, o valor estatístico de uma vida. Isso aqui é uma tabela do Visconti, e com base nisso ele avaliou ali as mortes pela Covid lá nos Estados Unidos. Mas o que interessa para a gente aqui é essa coluninha aqui do VSL. Né? Vocês vejam como varia o valor de país para país. Né? Olha a Índia, olha como é que é baixo, bem mais baixo que o Brasil, ó, 1,1 milhão de dólares. Né? Peru, 2,3. Né? Olha Israel, 6,8. China, 2,7. Então, temos aí
vários valores do VSL, como eles variam de país para país. Olha só aqui, 0,9 Honduras, países mais pobres aqui. É isso, pessoal. Então, vimos aqui como é útil essa análise de custo-benefício, usando o valor da vida para avaliarmos políticas públicas, políticas de combate ao Covid-19, política de vacinação, né? Nós vimos. Você pode orientar governantes, pode orientar juízes na tomada de decisão, né? São cálculos simples que dão um norte, uma referência, e se bem embasados teoricamente, né? Lembrem-se sempre do teorema de Coase, eficiência de Pareto, né? Você consegue chegar a decisões razoáveis que contribuem para não empobrecer a sociedade, né? E as gerações futuras agradecem. É isso aí, ficamos então por aqui, espero que vocês tenham gostado. Obrigado, pessoal, descansem, se protejam, cuidado com o vírus. Boa noite.